Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse texto aqui faz parte do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, versículos de 1 a 3. Durante toda a nossa vida, nós somos influenciados por bons e maus exemplos, não é mesmo? Quando criança, nós sonhamos em sermos parecidos com inúmeras personalidades do mundo profissional. Quem nunca sonhou em ser um médico, um professor, um advogado, um engenheiro? Qual foi o menininho que nunca quis ser um bombeiro? A fé de uma criança que só queria salvar o planeta de um incêndio. E com os super-heróis? Batman, Superman e as princesas, Cinderela, a Bela, até aquelas expressões nem tão inspiradoras existem dentro de nós. Quantas vezes nos comportamos como verdadeiros vilões em nossa vida? Às vezes, querendo ser perfeitos, somos cruéis com aqueles que aparentemente são mais fracos do que nós. Criticamos os nossos pais ou qualquer pessoa que nos criou. E quando nós nos tornamos adultos, refletimos os mesmos comportamentos. Todos nós temos algum exemplo que nos inspira. Mas quando nós conhecemos a Jesus e toda a sua obra de amor pela humanidade, nada e nem ninguém pode ser para nós maior fonte de inspiração do que Ele. Assim é para o cristão. Esse texto fala que Cristo é o nosso maior exemplo e que devemos perseverar nele em meio às inúmeras provações que passamos. A conduta de Cristo diante das mais difíceis provações da vida humana nos mostram que é possível viver sem pecar. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 8, fala que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo veio ao mundo em forma de homem. Há muitos que dizem que ele veio 100% homem e 100% Deus. Mas definitivamente isso não existe. Como homem, ele conhecia os mistérios da fé, das leis espirituais, mas em tudo ele não usou da sua divindade para si mesmo se exaltar. Ele suportou todo tipo de pecado como homem. E no que falar do seu amor pelos seus amigos, amor que não teve limites. Quando suportou a maior dor, sem levar em conta a vergonha de morrer como um pecador na cruz do Calvário, para salvar aqueles que inutilmente tentavam a justificação pelas obras da lei e também por aqueles que nem procuravam por salvação. Com paciência, obediência e amor, ele cumpriu o seu chamado. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos diz para considerarmos este exemplo e para que não venhamos a desanimar na missão que recebemos por Deus e que para isso é necessário abandonar qualquer prática de pecado. Como servos de Deus, temos um chamado a cumprir e se formos negligentes, seremos por Ele corrigidos e não há correção divina que não traga boas recompensas, pois todas as obras hão de passar pelo fogo, a fim de que elas sejam aprovadas. Que possamos, nesse tempo tão difícil e de tantas incertezas, considerar as palavras do escritor de Hebreus
que nos diz para o mais rápido possível deixarmos tudo que nos atrapalha de seguir a Cristo e alcançarmos a nossa tão esperada vitória. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus.